Olá, sou Igor Rodrigues, faço doutorado em Arqueologia no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo e vou falar sobre o tema das etnoarqueologias para as arqueologias colaborativas, com foco na Amazônia, uma aula que faz parte do módulo 9, Arqueologias Indígenas, do curso livre de Arqueologia. O que é etnoarqueologia e qual a sua importância? O termo etnoarqueologia foi usado pela primeira vez em 1900 por Jesse Fewkes, em referência a um tipo de pesquisa que integrasse mitos e história oral indígenas para complementar as fontes arqueológicas na construção de uma história nativa. Contudo, a criação da etnoarqueologia enquanto subdisciplina da arqueologia ocorreu quase 50 anos depois, com uma orientação de pesquisa bem diferente das intenções de Fewkes. Se ele quis integrar tradições e conhecimentos indígenas com dados arqueológicos, a etnoarqueologia criada entre 1950 e 1960 considerou apenas as questões arqueológicas da época, basicamente os processos de formação do registro arqueológico. Desde então, a etnoarqueologia mudou a partir de críticas, debates e principalmente através da prática etnográfica voltada aos interesses arqueológicos, que também mudaram. Para alguns autores, o próprio desenvolvimento do pensamento arqueológico, que culminou, por exemplo, nas arqueologias processualistas e pós-processualistas, ocorreu fortemente através da vivência etnográfica propiciada pela etnoarqueologia. A importância da etnoarqueologia, portanto, reside em avaliar e refinar teorias arqueológicas. Ela se transformou desde que começou a ser feita, por isso é importante considerá-la como uma prática plural. Atualmente, existem diversos tipos de etnoarqueologias, cujo ponto comum é a etnografia. E o que é etnografia? A palavra etnografia é composta por etnos, povo, mais grafia, descrição escrita. Portanto, etnografia é uma descrição de um povo. É uma prática que requer convivência, é um mergulho, uma imersão em um determinado modo de vida de uma população para aprender sua língua, seus costumes, a forma de organização social, sua alimentação, moradia, como produzem e consomem seus objetos e os conhecimentos de mundo de uma maneira geral. Essa prática costuma ser associada à antropologia, uma disciplina irmã da arqueologia. Porém, várias outras disciplinas também recorrem à etnografia, como a geografia, a história, a educação e a própria arqueologia. Cada uma delas, com seus problemas de pesquisa específicos, pratica a etnografia de maneiras variadas, conforme seus interesses. Os jeitos de fazer etnografia mudaram ao longo do tempo. Se no primeiro momento ela foi pensada como uma descrição neutra e objetiva sobre um povo, através do que ficou conhecido como observação participante, que supostamente alcançaria o verdadeiro espírito dos nativos, de acordo com Malinowski, a etnografia passou a ser reconhecida como uma prática na qual é preciso construir relações com as pessoas, estabelecer diálogos e negociações para interpretar suas culturas e traduzir suas visões de mundo. Em suma, a etnografia deixou aos poucos de ser feita sobre para ser feita com os povos. E a arqueologia se relacionou também de diversas formas com a etnografia, e isso afetou seus praticantes e proporcionou mudanças dentro da própria arqueologia. Por exemplo, na etnoarqueologia processualista, o relacionamento com as pessoas deveria ser neutro e mínimo para adquirir dados que pudessem criar leis gerais do comportamento humano dentro de determinados ambientes. Essas leis permitiriam explicar o registro arqueológico. Era um estudo do comportamento de produção, de uso e descarte, com a finalidade de criar modelos e hipóteses. No segundo momento, a etnoarqueologia pós-processualista reconheceu a impossibilidade de ser neutra. Por exemplo, numa determinada comunidade, se aliar a certos informantes pode fechar a porta para acessar outras pessoas, pois todos os relacionamentos são políticos. A etnoarqueologia deixou de ser generalista e passou a considerar as particularidades sociais e históricas de cada povo. A produção material deixou de ser vista como determinada pelo ambiente e passou a ser entendida como repleta de significados, simbolismos e usos políticos que precisam ser interpretados por quem faz etnografia. Posteriormente, as críticas pós-coloniais contribuíram para a produção de etnoarqueologias que favoreçam tanto a arqueologia quanto as populações etnografadas. E a partir disso surgiram questões e debates em torno da ética de pesquisa. No caso da Amazônia, os primeiros estudos etnoarqueológicos ocorreram a partir da década de 1970, e segundo Fabíola Silva, as pesquisas feitas a partir de 1990 contribuíram para a construção de uma história antiga, ampliando as possibilidades interpretativas do registro arqueológico. Por exemplo, as etnoarqueologias pós-1990 questionaram o determinismo ecológico,
demonstrando que as populações indígenas não são limitadas pelo ambiente, pois elas manejam e constroem paisagens com base em seus interesses e visões de mundo. Os estudos de processos de mobilidade e ocupação territorial, tanto de populações indígenas quanto ribeirinhas, verificaram preferências por ocupação de lugares previamente habitados. A identificação desses lugares ocorre, por exemplo, através da distinção entre vegetação secundária e primária, da presença de terra preta, como a gente vê nessa foto aqui da direita, e cerâmicas, tanto aqui quanto aqui. A pesquisa sobre produção e uso de atuais específicas também contribuíram para uma melhor compreensão dos vestígios arqueológicos. Em 1970, De Boer e Lathrop estudaram as cerâmicas do Shipibo-Conibo do Peru para pensar o processo de produção, uso e descarte das cerâmicas. Com base nessa figura aqui acima, observa-se que fazer e descartar não é simples, ele corre num sentido único. Né? Primeiramente, é preciso obter diferentes materiais, como argilas e temperos, que podem ser cariapé, que é uma casca de árvore, e cacos moídos, que podem ser cerâmicas atuais descartadas ou cerâmicas arqueológicas, além de pigmentos, minerais e resinas. Dependendo do tipo de cerâmica e seu uso, né, se ela for feita para cozinhar, para armazenar ou para servir, os procedimentos de mistura e temperos antiplásticos vão ser diferentes. As cerâmicas duram mais ou menos conforme seus usos e manutenção. Né? Elas serão descartadas após passarem por reutilizações. Né? Veja aqui essa ação de ciclagem lateral. Né? Ela pode ser reutilizada para uma outra função. E cada tipo de cerâmica vai ser usado em ritmos diferentes. Né? Algumas são mais usadas, outras vão ser menos usadas, o que dá diferentes taxas de durabilidade. Algumas vão durar mais e outras vão durar menos. E somente após não terem mais qualquer uso que as cerâmicas vão ser descartadas em locais específicos. Né? Vejam só as partes vermelhas circuladas aqui. E isso pode gerar montículos e lugares com grandes concentrações que não ficam imediatamente em lugares imediatos às cozinhas ou às casas. Ou seja, o estudo deles chamou a atenção para que o registro arqueológico não representa uma estrutura fossilizada de uma determinada cultura. Ele reflete muito mais o comportamento que gerou esse refúgio. E esse comportamento pode ainda estar vinculado à atividade de crianças, como sugeriu Gustavo Politz em sua pesquisa entre os Nukak, um povo caçador-coletor que habita a Amazônia colombiana. Politz levantou dados e padrões recorrentes para fazer analogias com contextos arqueológicos de caçadores-coletores de outras regiões, como nos Pampas argentinos. Então ele foi aqui nos Nukak para depois utilizar algumas percepções para interpretar registros de uma outra região. Os Nukak vivem em vários bandos de 5 a 8 famílias, com alta mobilidade dentro de um território específico. As crianças podem compor até 50% do bando e nunca se afastam muito dos acampamentos, que são geralmente os lugares que se concentram mais vestígios descartados. Né? As crianças produzem artefatos específicos para brincar, artefatos que são miniaturas de produções do que os adultos fazem. Olha esse menino brincando com um pequeno arco e flecha. E além disso, eles brincam com artefatos feitos pelos adultos. As crianças também geralmente descartam suas produções na própria área do acampamento. Ou seja, de acordo com Politz, com exceção da reutilização de artefatos de adultos, as demais categorias de artefatos feitos e manejados pelas crianças são fortes indícios de atividade infantil. Com base nisso, por exemplo, ele sugeriu que as menores pontas de flechas de contextos arqueológicos com uma qualidade técnica inferior, elas podem indicar que foram usadas por crianças, talvez feitas por crianças ou pelos seus pais e deram para elas. Uma outra maneira de se fazer etnoarqueologia pode ser vista nos estudos de Fabíola Silva, que além de tratar da manufatura e descarte da cerâmica do povo Assuriri, do Xingu, discute o processo social de ensino-aprendizagem da olaria, que envolve transmissão de saberes e escolhas definidas com base nos fatores de ordem prática e simbólica. De acordo com Fabíola Silva, as escolhas produtivas consideram o uso das vasilhas. Né? Aqui à esquerda temos aí diferentes usos. Né? As vasilhas feitas para cozinhar têm formas mais arredondadas e abertura de boca semelhante ao diâmetro do corpo. As feitas para servir têm pintura na face externa e diâmetro de boca semelhante ou maior que o diâmetro do corpo.
As para consumir alimentos têm grande variação de contornos formais e decoração na face externa. E as para transportar e armazenar líquidos, aqui, tem pintura na face externa e apresenta o diâmetro de boca menor que o diâmetro do corpo, e alguns até possuem gargalo. De acordo com o Fabiola, o aprendizado da olaria assurini acontece dentro de um grupo doméstico, com as mulheres mais velhas repassando os conhecimentos para as mais novas, o que favorece a produção de recipientes com contornos formais e motivos decorativos semelhantes dentro de um pequeno grupo. E claro que há diferenças individuais perceptíveis, né? Como, por exemplo, as diferentes habilidades da produção de forma. A gente pode reparar aqui nessa vasilha feita por uma aprendiz e uma vasilha feita por uma oleira mais experiente. E aqui também a gente observa os grafismos, que remetem à visão de mundo do povo assurini e também reafirmam sua identidade étnica. E Fabiola Silva também se dedicou ao estudo da cestaria dos assurini do Xingu e da cestaria dos Kayapó-Xikrin, assim como também tratou as braçadeiras emplumadas dos Kayapó-Xikrin. Esses estudos demonstram a importância em abordar a cultura material perecível e ampliar nosso olhar sobre os conhecimentos técnicos dos povos indígenas em relação a outros materiais, que nem sempre vão estar nos sítios arqueológicos. Existem muitos outros estudos que não serão aqui contemplados, mas para dar uma noção de outras possibilidades, eu menciono rapidamente o trabalho de Caroline Caromano, que pesquisou o uso do fogo enquanto cultura material entre os assurini do Xingu para pensar questões técnicas e simbólicas e classificar diferentes tipos de estrutura de combustão. Outro trabalho é o de Leandro Cascon, que abordou as plantas cultivadas entre os assurini, com especial atenção para os microvestígios botânicos, né, por exemplo, esses grãos de amido, e suas características conforme as etapas do processamento de mandioca. Outro estudo também é de Melian Gaspar, que analisou as cerâmicas dos povos falantes de língua caribe para discutir as possibilidades de se pensar uma tradição tecnológica associada a esses povos. Um estudo ainda em andamento, eu recorri às coleções etnográficas de trançados dos Waiwai para me aproximar de uma categoria artefatal pouco estudada pela etnoarqueologia. No estudo, eu pude compreender mudanças e continuidades produtivas desses objetos ao longo de mais de 100 anos. E a pesquisa ainda levou ao conhecimento desse povo algumas das produções de seus antepassados que estão espalhadas por diversos museus. Isso me possibilitou conhecer nomes, funções e acompanhar produções e reencontros com alguns objetos, e além de entender também a relação complexa e interpessoal entre os humanos e os vegetais que são transformados em trançados. Numa poeira, vegetais são pessoas com corpos específicos que são desmembrados para integrar em outros corpos com capacidades próprias, ou seja, os trançados. Por exemplo, no centro aqui temos um arumã e os nomes de suas partes corporais, como joelho, perna, ombro. E do outro lado, aqui em cima, temos uma foto e um desenho de uma peneira. E ela possui face, ela possui perna, braços e adornos. Também é um corpo, também é um ser, composto por arumã e outros vegetais. Né? De forma tão bem resumida, a produção dos trançados numa poeira ela é uma metamorfose de seres vegetais. E por fim, cabe destacar que a etnoarqueologia, dependendo de como é feita, pode levar também à colaboração. O meu estudo, mesmo sem prever, acabou envolvendo a colaboração com pesquisas de dois acadêmicos Waiwai, Jaime, que está acima, e Roque, que está aqui abaixo. E também levou ao conhecimento da comunidade dos materiais que estão guardados nos museus, como eu disse antes. E muitos antes disso, as próprias pesquisas de Fabiola Silva, entre os assurini e também orientando seus alunos com pesquisas em outros povos, integraram abordagens muito mais próximas das arqueologias colaborativas indígenas, temas tratados em outras aulas do módulo 9. Aqui são as referências que eu utilizei para dar essa aula. Muito obrigado a todo mundo e espero que gostem do conteúdo.